Neste mês, o mundo inteiro se chocou com a tristeza de um menino australiano de 9 anos que havia saído da escola desesperado por ser vítima de bullying. O Quaden Bales tem um diagnóstico de nanismo, esse diagnóstico feito já quando ele nasceu. Sem aguentar esses comentários maldosos na escola, ele chegou em casa aos prantos pedindo uma corda ou uma arma para acabar com o sofrimento. A comoção mundial chegou até Hollywood, onde o ator Hugh Jackman, também australiano e famoso por interpretar o super-herói Wolverine, se solidarizou com o menino e mandou uma mensagem de apoio. Aliás, foram muitas, milhares de mensagens e gestos de apoio para o Quaden Bales, que voltou a sorrir ao lado da mãe. O Quaden teve esse apoio porque o desespero dele chamou a atenção do mundo inteiro, mas infelizmente nem sempre é assim. Existem muitos casos que às vezes terminam do pior jeito possível e isso acontece até muito perto de nós, a exemplo daqui em Cascavel. Infelizmente, uma adolescente de 14 anos tomou vários medicamentos controlados e morreu. Nós vamos chamar ao vivo o Carlos Turmina, que vai contar melhor a história dessa menina. Carlos, as informações que nós recebemos é que ela sofria bullying na escola, isso se confirma? Sim, isso mesmo, Dani. Segundo os familiares, a jovem tinha depressão e sofria bullying no colégio em que estudava, lá no bairro Cataratas. A jovem de 14 anos também tinha um contexto familiar aparentemente conturbado, pelo que nós soubemos. Ela estava sendo atendida pelo programa Família Acolhedora, havia histórico de problemas psicológicos na família dela e, recentemente, no ano passado, a mãe dela tinha sido morta pelo padrasto. Segundo o tio, essa situação ficou um pouco mais complicada recentemente, depois de uma briga que ela teve na semana passada, quando a adolescente brigou com uma colega dela. Nos últimos dias, inclusive, a menina estaria na casa da avó, que também apresentava problemas psicológicos. Essas imagens que vocês estão acompanhando aí são um registro da confusão em que a garota que morreu se envolveu. A briga teria acontecido recentemente. Antes da morte, a adolescente escreveu uma carta de despedida, como conta o tio da adolescente. Ouça o que ele disse. Provavelmente já vinha sofrendo esse bullying há mais tempo, né? A gente ficou sabendo na quinta-feira, depois dessa confusão que houve no colégio, tal, que ela apanhou dessa menina. Mas provavelmente pelo fato dela estar um pouco acima do peso, por ela ser da família acolhedora, ela vinha sofrendo esse bullying. E daí na quinta-feira veio acontecer isso, e na sexta-feira ela se recolheu, no sábado também ela se recolheu, e veio acontecer o que aconteceu, né? Então a nossa reclamação é só assim, para que os pais, os próprios diretores, professores do colégio tomem tempo. Talvez debaixo dos olhos deles ali está acontecendo um tipo de bullying que vai culminar nisso, né? Que vai tirar uma vida de um inocente com 14 anos. Diante dessa situação, a gente deve debater mais amplamente esse assunto. A gente lembra que a jovem que faleceu está sendo velada no Salão Comunitário do Jardim Colmeia e o enterro está marcado para as 3 horas da tarde hoje. Para ampliar essa discussão, eu vou conversar agora então com a Miriam Carvalho, que é professora e psicóloga. Miriam, a gente sabe, por exemplo, que os diretores nas escolas são orientados para tratar sobre o assunto bullying, né? Por que será que esses casos ainda acontecem? Como tentar educar, talvez, os jovens para que eles tenham mais empatia, né? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Eu penso que é de suma importância discutir essas questões, né? Não só nesses momentos em que acontecem fatos, né? Tragédias como essa. As escolas estaduais, as escolas municipais também debatem essa temática sobre o enfrentamento da violência. Isso faz parte, né? Do projeto político-pedagógico de todas as escolas. Então, tanto diretores, equipe pedagógica e os professores de todas as disciplinas estão sempre discutindo e debatendo sobre todas as formas de violência. O bullying inclui uma dessas. Então, esse assunto é debatido, é conversado, mas a gente percebe que a escola não é uma ilha, a escola não está isolada. A
A escola faz parte de uma sociedade. E a sociedade está doente, a sociedade é violenta. A gente percebe, assim, alguns representantes nossos com discurso de ódio, de violência, e isso repercute lá dentro da escola também. Então eu penso que discutir todas as formas de enfrentamento à violência não é responsabilidade única da escola, da família, é responsabilidade de todos. A saúde mental vem acompanhando o caso, o trabalho de rede, nós fazemos um trabalho de rede no município de Cascavel muito importante entre a educação, a saúde mental, o conselho tutelar. Eu penso que temos que intensificar essas ações, Carlos. Que medidas práticas assim a gente consegue imaginar para fazer com que os jovens considerem mais a existência do outro, né? Para que eles pensem, tenham mais empatia exatamente? Eu penso que você falou a palavra correta, empatia. Que a família, né, comece a trabalhar bem mais isso, através do diálogo, trabalhar o respeito ao próximo, o cuidado com o próximo, né? Isso começa lá em casa. A escola, ela complementa isso. A escola, ela ajuda, mas isso começa lá no berço. E hoje a gente percebe que as famílias, muitas vezes, estão terceirizando essa parte da educação para outros, responsabilizando somente a escola. Então, é importante que a família fale sobre isso, que algumas brincadeiras de mau gosto não devem ser feitas, né? O diálogo na família é de suma importância. Muito obrigado, viu, Miriam, por debater esse assunto conosco. Como você falou mesmo, é importante debater isso não só quando acontecem as tragédias, né? Obrigado. E Rabi, Dani, uma última informação. Eu lembro que existe no Brasil o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma equipe de voluntários que prestam um serviço gratuito por telefone ou online, atendendo pessoas que precisam de algum tipo de apoio psicológico. É só pesquisar na internet CVV ou então ligar no número 188. Rabi, Dani. Obrigada, Carlos, pelas suas informações. Uma via de mão dupla, como disse mesmo a professora. Educação de casa e também do colégio para tentar evitar situações como essa.